Gente, a Bíblia nos diz, no livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de enviar aquilo, a única coisa que ele tinha, para que se tornasse a cartaz, para que todo aquele homem que quisesse ser vingativo, aquele homem que quisesse fazer maldade, ele lembrasse que um dia, lá em Jerusalém, no Monte Calvário, o Filho de Deus morreu em uma cruz, derramou seu sangue para nos salvar, para que nós não vivêssemos mais toda aquela tragédia que vem sendo gerada desde Caim e Abel. Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Na verdade, quando eles desobedeceram a Deus, houve uma maldição sobre a terra, de tal modo que eles foram expulsos do paraíso. Porque não tinha como aquelas duas criaturas criadas por Deus continuarem ali no Jardim do Éden. Porque eles iam se apropriar da árvore da vida e viveriam eternamente monstros. Então nós teríamos uma geração de monstros. Teríamos uma geração de monstros. Em vez de termos uma geração de adoradores, é o que Deus queria, nós teríamos uma geração de monstros. De monstros. É esse o termo mesmo usado. Monstros. Porque o que são monstros? Monstros são aqueles que não têm sentimentos. São aqueles que fazem justiça com as próprias mãos. Aqueles que almejam tirar a vida alheia. Ou muitas vezes, mesmo sem tirar a vida, aprovam leis para que outros tirem a vida humana. Mas a Bíblia é clara, ela já deixou claro. Deus já fez isso dando seu Filho unigênito para que nós não fizéssemos isso. Mas há alguns que querem colocar Deus na história. Querem dizer, não, mas Deus mandou. Deus mandou. Deus mandou fazer isso. Deus mandou apedrejar. Deus mandou matar. Deus mandou fazer tantas coisas. Pois é. Uma vez perguntaram a Jesus no livro de Mateus, capítulo 19, por que Moisés permitiu que os homens se divorciassem das suas esposas. E Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações. Porque se Deus não permitisse, vocês matariam suas esposas. Porque eles eram tão maus que eles, quando chegavam do trabalho, se eles encontrassem, a grosso modo de falar, um cabelo na comida, aquela mulher já não servia mais.
E eles iam até Moisés. Moisés falava, dá a carta de divórcio. Dispensa ela. Então foi por causa da dureza do coração. Mas Jesus conclui dizendo, mas no princípio não foi assim. Não foi assim. No princípio Deus fez homem e fez mulher. E o que Deus uniu não separe o homem. Jesus conclui com o que Deus diz. Porque há sempre uma verdade que Deus disse, uma verdade que o diabo disse e uma verdade que o homem disse. Por exemplo, no Jardim do Éden, quando o homem, eles desobedeceram a Deus, pegando da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles, quando Deus passou ali pela viração do dia, diz a Bíblia que chamou Adão e Adão se escondeu porque estava nu. E Deus perguntou, por que você se escondeu? Quem te mostrou que você estava nu? Ele disse, eu acabei comendo do fruto da árvore. Que o Senhor disse que não era para a gente comer. Isso é culpa da mulher. E a mulher disse, eu comi porque foi a serpente. E a serpente, como não tinha mais ninguém para ela jogar a culpa, o que ela fez? Ela entrou no mato e sumiu. Então, gente, o mal entrando, a maldição. O que é a maldição? A maldição é o mal em ação na vida de alguém. O mal em ação na vida de alguém. Isso é maldição. O mal em ação. Acontece que isso tem gerado problemas demais na história do homem, mesmo depois do advento do Filho de Deus a essa terra para salvar e resgatar e para perdoar a humanidade e para semear o perdão. O que fizeram agora? Na recente democracia, botaram, na nova democracia, botaram uma arma na mão, um rifle na mão de Jesus. Aquele que é o símbolo do amor, com um rifle na mão, para justificarem as suas ânsia e desejo de ter arma e de matar. É um sadismo e um masoquismo misturado que provocam, que fazem com que as pessoas venham colocar na mão do símbolo do amor uma arma, sendo que Jesus nunca pegou em armas. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu morava em Barcelona. Em 2004, início de 2004, final de 2004, eu tinha uma casa prontinha ali em Nova Carapina. Fui pastor ali, morando ali durante 14 anos. E antes de casar eu já tinha começado a construir a minha casa. Trabalhava na área da Vale e comecei com dinheiro e tempo de casa fazer a minha casa. Depois veio a minha nomeação pastoral, eu fui para Fleixal, saí de Nova Carapina, fui para Fleixal e de lá eu parei a obra um pouco e depois me casei, construí a obra e depois morei na casa. Mas em 2004, após enfrentar um problema financeiro muito grande, eu vendi a minha casa. Fui para Barcelona, numa casa alugada, e ali eu construí um projeto social. Eu tinha vontade de ajudar pessoas. E eu conheci dois amigos que eram pastores.
Eles moravam nos extremos do bairro. Esses dois amigos eram extremos. Eu não sabia da vida deles pregressa e conhecia um em um ponto do bairro e o outro no outro ponto, mas não sabia da história. Um deles era professor faixa preta de karatê, dava aula para a polícia militar no campo do Caxias, em Vitória. E ele virou meu amigo de tal forma que ele ia na minha casa, de vez em quando ele aparecia. Depois ele mudou da comunidade, mas ele ia lá, fazia questão de me visitar, falava comigo, ó, vamos lá comprar um pão para a gente tomar um café junto. E o outro, de igual modo, quando eu encontrava, eu ia na rua que ele morava, nós batíamos longos papos, sentávamos na varanda da casa deles e batia um papo com aquele pastor. Aqueles dois pastores tinham uma história em comum, eu não sabia. E um dia, o segundo, que eu ia na casa dele e ali sentava na varanda, me contou, eu estava lá conversando com ele, você sabe. Eu vou usar nomes fictícios aqui para que eu não venha expor esses dois amigos. São dois amigos. Tem muito tempo que eu não vejo, dado que eu mudei de lá. Mas eu vou dizer, o pastor Pedro e o pastor Paulo. Pastor Pedro era o lutador de karatê, professor de karatê que dava aula para a polícia militar. E o pastor Paulo era o outro que não era nada, ele era simplesmente um servo de Deus. Os dois tinham filhos adolescentes, eles eram amigos, tanto os pais como os filhos, mesmo morando extremos. O filho do pastor Paulo, adolescente, cerca de 13, 14 anos, frequentava a casa do filho do pastor Pedro, dado que o pastor Pedro o filho dele era amigo do filho do pastor Pedro, né, na verdade. O pastor Paulo era filho do pastor, o filho dele era amigo do filho do pastor Pedro. Pedro à esquerda e Paulo à direita. Extremo dos bairros. E o pastor Pedro começou a me contar uma história. Um dia eu cheguei na casa dele, tomei um café e ele disse, o senhor está meio triste? Ele disse, é porque eu me lembrei de uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele disse, do meu filho. Eu falei, por quê? O senhor não sabe? Eu tive um filho, adolescente, que morreu. Mas morreu como assim? Sabe? Há mais ou menos 10 anos atrás, passados, eu não morava na comunidade. O meu filho morreu. Como? Ele tomou um tiro no pescoço e morreu. Eu disse, mas como?
Foi o filho do pastor Paulo, que deu o tiro, que também era um adolescente, cerca de 16 anos. Um 14, o outro 16, em tese. Os dois de menor. Amigos, inseparáveis. Os pastores também eram amigos. Não frequentavam muito a casa do outro, mas eram amigos. Mas os filhos eram amigos inseparáveis. O pastor Paulo, por ser professor de karatê e dar aula para a polícia militar lá no Campo do Caxias, não sei porque ele tinha uma arma. Ele não era policial. Ele tinha um 38. Não sei se ele tinha porte ou tinha posse. E ele deixava esse revólver em cima do guarda-roupa da casa. E um dia ele saiu, o revólver ficou lá. Ele era um pastor. Não era policial, portanto não precisava daquilo. E o filho do pastor Pedro estava um dia lá, e o filho do pastor Paulo também estavam brincando ali, eram brincalhões, e brincando um com o outro, e brinca para cá, brinca para lá, como todo adolescente brinca. O filho do pastor Paulo foi lá e disse: rapaz, você não é homem. Ele falou: não, eu sou homem sim. Não, você não é homem. E eu queria propor um desafio para você. Já viu aqueles filmes de roleta russa? Eu vou pegar a arma de papai ali, vou tirar todas as munições e vou deixar uma só. E aí nós vamos apontar e vamos atirar. Se a bala tiver no tambor, sai. Se não tiver, masca o tiro. Ele falou: não, pode fazer, que eu aceito. E aí tiraram na parou ímpar quem ia começar. Isso na varanda da casa. Tirou todas as balas e deixou uma. E o filho do pastor Pedro, o que morreu, foi o primeiro a dar o tiro. Pode atirar, cara. E ele pegou o revólver e puxou em direção ao filho do pastor Paulo. A arma mascou. Não tinha bala. E aí o filho do pastor Paulo disse: agora é a minha vez. Agora é a minha vez de atirar. E você disse: é homem, então vamos ver. Você já deu o tiro e eu não saí do lugar. A bala mascou, agora eu vou dar o tiro também. Só que era uma chamada roleta russa. Uma técnica de tortura lá da Rússia, onde se colocava uma bala para atirar em prisioneiros para que eles confessassem supostamente os seus crimes, os seus segredos. Uma barbaridade. Uma violência gratuita. Uma tortura. Coisa de torturador, coisa de nazista. Mas os meninos não eram isso. Mas eles viam nos filmes, viam nas histórias e quiseram fazer a mesma coisa.
E aí o filho do pastor Paulo pegou o revólver, engatilhou o 38 e puxou. Para surpresa dos dois, ele mirou no pescoço do outro. Para surpresa dos dois, a bala estava ali. E quando a bala do filho do pastor Paulo foi detonada, ela atingiu diretamente no pescoço do filho do pastor Pedro. E ele caiu com o impacto do tiro. Socorreram o menino e levaram para o hospital. Não era um crime culposo, era um crime doloso, porque eram menores e eles também não tinham intenção de matar um ao outro. Uma brincadeira boba e gratuita. Mas quem tem arma em casa, ele está sujeito a uma tragédia a qualquer momento na sua família. Eu quero que vocês escutem isso, não importa a que hora que você escute. Eu já vi diversas tragédias nesse mesmo modelo. Nesse mesmo modelo. E quando eu estudava direito, eu estudei tudo quanto é tipo de crime. Esbojamento, morte polonesa, na área penal. Eu convivi com pessoas que portavam armas e eram professores. Eles diziam, só poste uma arma se você for um policial, alguém que precisa trabalhar com isso. Não porte armas. Mas no nosso Brasil, de repente, o que era certo virou errado e o que era errado virou certo. O excludente de ilicitude tentou, de toda forma, no primeiro ano desse governo, aprovar o ilícito. As pessoas têm o direito de atirar e depois perguntar. Mas voltando à nossa história, aquele menino foi para o hospital e ficou uma semana internado. Isso quem estava me contando era o pastor Pedro. As lágrimas escorriam nos olhos, lembrando do filho querido dele. Cerca de 14 anos. Nunca tinha feito mal a ninguém. E nem o outro, o filho do pastor Paulo. Mas o Paulo tinha uma arma em cima do guarda-roupa, porque ele era professor de karatê da polícia militar, mas ele não era polícia. Ele só ia ao campo da aula e voltava. Mas não sei porquê, qual motivo, ele tinha uma arma em cima do guarda-roupa. E aí, com lágrimas nos olhos, aquele pai, pastor, disse para mim, Paulo, estou citando nomes em tese, porque são outros nomes. Ele disse, ele acabou com a minha vida. O filho dele acabou com a minha vida. O filho dele, eu sofro há mais de 10 anos. O filho dele matou o meu filho. Inocente, com um tiro no pescoço. Só que eu perguntei, mas ele teve intenção? Não.
Porque uma semana depois, o espírito de vingança começou a entrar no coração do outro pastor. E ele foi no hospital. O menino havia pegado infecção no pescoço. E ele perguntou: fala para mim, o seu amigo lá, ele tinha a intenção de te matar? E a última palavra, agonizando, que ele pôde falar, ele disse, não, não, pai, ele não queria me matar. Foi um acidente. Nós estávamos brincando. Eu dei o tiro nele e ele me deu um tiro. Mas ele não queria me matar. Ele era meu amigo. Eles eram amigos, gente. 2 adolescentes que eram amigos. Um tirou a vida do outro, causando uma grande ferida por causa da arma de um dos pais que deixava em cima do guarda-roupa, porque achava que podia usar a arma. Os dois eram meus amigos. E aí eu perguntei para o pastor Pedro, eu disse: Pedro, e o que o senhor fez? Ele falou: olha, meu filho morreu naquele dia, uma semana depois, com infecção no pescoço. Disse que não foi intenção do outro matar. Portanto, o outro, de menor, não tinha como responder a crime nenhum. Mas o pai, o outro pastor, teve que responder. E eu pedi indenização. O pastor disse: pela vida do meu filho. E processei. E ele teve que pagar a vida do outro. Olha o que aconteceu com a vida do outro. Ele teve que vender o carro, pagar todo o prejuízo causado pela morte, prejuízo material. Teve que pagar uma pensão. Sua vida ficou arrasada. O seu ministério travou. E ainda perdeu o seu casamento. Olha a consequência de quem quer transformar o nosso Cristo, o Cristo do amor, em um Cristo reacionário, com uma espingarda, com uma metralhadora na mão. Louco é o homem que pensa isso. Se você estiver seguindo o governo, eu digo como bispo evangélico e como servo de Deus há 38 anos, se você estiver seguindo o governo e estiver com o pensamento de usar arma para matar os outros, você negou Jesus. Se você trabalha e tem necessidade de ter uma arma, ainda é tolerável. Agora, se você não precisa de arma e anda com arma para aterrorizar os outros, para ameaçar os outros, para instigar os outros, e você diz que é um cristão, você negou Jesus. Você negou a Cristo. Porque Cristo, ele nos ensinou que a nossa arma está aqui, ó.
a espada do Espírito, está lá em Efésios 6. Efésios 6. Nenhum homem de Deus, nenhum profeta usou da espada. Porque aquele que usar da espada, a espada cairá. Pode ser que usaram da espada e não caíram na hora. Mas lá na frente, você não ouve mais falar dessa pessoa. Como alguém que tem sede de tirar a vida humana, tem coragem de chegar e pregar a Bíblia. Pregar o livro do amor, o livro do Cristo. Se você tem essa sede, você está negando a Cristo. Você está seguindo a outro Cristo. Você não está seguindo a Cristo Jesus, o verdadeiro. Você está seguindo um falso Messias, que te engana e te instiga a fazer a maldade. Porque Jesus nunca nos ensinou a matar. Pelo contrário. Ele nos ensinou a amar. Luta, sim, pelos seus direitos na justiça. Não faça justiça pelas próprias mãos. Se você fizer isso, você está negando esse livro. Você está negando o livro da palavra de Deus. Fiquem na paz.